Eu vou tentar ser breve aqui num comentário a respeito de uma matéria da qual eu ainda acreditei que não fosse mais ver esse tipo de coisa, essa distorção da realidade, essa manipulação da linguagem, mas porque já é bem antiga. Essa aqui em tese é porque é bem antiga, não é que também eu passei a acreditar que os caras vão desistir de manipular a linguagem e manipular as pessoas por meio da linguagem. Infelizmente esses caras vão continuar fazendo isso. É uma notícia que saiu no UOL, não leio o UOL, me mandaram, daqui a pouco já está até, eu não tenho acesso, nem tenho intenção de assinar. José Luiz Portela escreve: a guerra mostrou que o sistema desmoronou. Precisamos mudar como em 1945. Dei uma lida rápida e vou tentar comentar alguns pontos aqui, né? De forma aflitiva, vemos que a ordem mundial vigente não funcionou. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome e literalmente outros 2 bilhões em segurança alimentar. Ele não cita a fonte disso. Pode ser da cabeça dele. Pode ser que não seja 1 bilhão passando fome, pode ser que sejam 500 milhões. A verdade é que a gente não quer que ninguém passe fome e a gente não quer que nenhuma única pessoa passe fome, mas também passar números mentirosos, distorcidos. Qual a fonte? E essa fonte, da onde, como é que ela levantou esses números? Eles acabam não gastando tempo porque facilita muito a vida deles. Eles saem cuspindo estatística e você que se vire aí para você acreditar ou não. Depois ele diz assim que a metade do mundo vivia com menos de 5 dólares e 50 por dia. Por dia, isso daria aí uns 30 e poucos reais até outro dia atrás, agora talvez dava quase 35, talvez um pouco menos agora, quase 30 por dia. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, eu quero deixar bem claro que a gente não quer que ninguém passe fome, certo? Agora eu vou tratar números como números. Qualquer pessoa inteligente sabe que, dependendo de quanto você ganha, você vai ter uma vida melhor ou não se você souber ou não gastar. Então é óbvio que é importante ganhar mais. Mas se você ganhar 10 dólares por dia, 100 dólares por dia e não souber gastar, não adianta nada. Ele sequer cita isso. Ele coloca isso como um parâmetro que ele cita aqui depois. Já não sei mais qual desses dados ele cita o Banco Mundial. Também não estou desqualificando o Banco Mundial, não é isso. É que a estatística é fogo. Cada um vê pelo ângulo que quer, né? Vai ter gente aí que vai olhar a Dilma e vai enxergar a Gisele Bündchen. É assim. Há desemprego combinado com empregos de baixa qualidade que não permitem às pessoas terem uma vida minimamente digna. O sistema em que vivemos ruiu. Nossa, mãe! Então ele pega, jogo de cara aqui que já me chama a atenção, ele pega uma parte que pode ser pequena ou grande, mas é uma parte, e julga todo o restante por essa parte. Então é óbvio que nós não queremos que pessoas passem fome. Ninguém está falando isso. Mas dizer que o sistema ruiu porque uma parte está em dificuldades é porque ele não entende a origem disso tudo ou finge não entender. O mundo se constituiu de 1% ou de 99%. Pronto, ele já faz a outra relação absurda aqui. Quer dizer que ele está dizendo o quê? Que 1% está se dando bem e 99% está se dando mal? Absurdo, completamente equivocado. Nenhuma das relações, nem de coisas boas, nem de coisas ruins, está nessa proporção. A globalização inspirada no consenso de Washington é a prevalência do indivíduo sobre o coletivo. Aí ele já começa a misturar as coisas. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente e cada pessoa é um indivíduo. E tudo que se constrói na humanidade se constrói por meio dos indivíduos, não por meio das coletividades. Coletividade é a anulação do indivíduo. Então uma coisa é você ser individualista e egoísta, outra coisa é você deixar de existir como indivíduo. São duas coisas distintas. Ele já demonstra que ou ele desconhece novamente, ou ele finge não conhecer o assunto para poder seguir com o rumo dele. Aí ele cita aqui Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que arrastou o coletivo e o indivíduo à fome, ao desemprego, às doenças psicológicas. Nossa, como eles foram poderosos, hein? São pessoas que salvaram o mundo de tragédias, né? Nada se assemelha, se pudesse pegar a proporção de algum erro que eles cometeram e causar algum mal, nada se assemelha com o que o comunismo e o socialismo fizeram às pessoas. Porque na cabeça desses transdementes, o caminho não importa, o que acontece no meio não importa, o que importa é o final. Então eles acreditam que vão alcançar o paraíso matando pessoas, sempre naquele discurso do ódio em nome do bem, aquela coisa toda.
Na Primeira Guerra Mundial, depois da carnificina, vieram a pobreza. Isso é fato. Guerra causa pobreza. O Tratado de Versalhes, celebrado na Conferência de Paris, em vez de fornecer condições melhores, suscitou deterioração nas relações na Europa, alertadas por Keynes, aí um economista esquerdista, em consequências econômicas de paz, desembocou na Segunda Guerra Mundial. Então aí já faz uma relação assim que vamos imaginar que ela faça algum sentido, já está misturando as coisas, que é a intenção deles, o relativismo. Mistura tudo, joga tudo num negócio e diz que tudo é culpa de tudo ali. Menos eles não têm culpa de nada, né? Houve uma mudança de forma nas relações econômicas e sociais na Europa, criando articulação de Estado e mercado. Essa criação, essa articulação de Estado e mercado, ela existe. Ela não é decorrência nem da Primeira Guerra Mundial e nem da Segunda Guerra Mundial. Isso é decorrência da ambição e do egoísmo das pessoas, que não muda, independente do sistema que exista. Então, se ele pudesse ter um mínimo de decência, ele citaria: o ser humano é egocêntrico, ele é materialista, não importa que sistema que ele está. Seria um discurso mais decente dele se ele assumisse isso. Mas ele não faz isso, ele já mistura aqui com algumas outras coisas. Quem crê que não foram anos tão gloriosos assim, porque o crescimento ocorrido só recuperou a economia de antes da guerra. É uma planilha com algarismos comparativos, simplória, incapaz de expressar o valor do vínculo afetivo. Bom, agora ele misturou coisas aqui novamente, para variar, né? Sabe, tem coisas que esses caras dizem que é melhor você até ignorar. Ainda que fosse só isso, seria um feito grandioso especular, recuperar o tempo perdido. Não se recupera o tempo perdido. O tempo que passou, passou. O máximo que você faz é trabalhar melhor, de forma mais efetiva, para que você construa de maneira melhor, para que você, em tese, não cometa os erros que você cometeu no passado. Aí ele comete aqui um outro erro que, na minha opinião, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Ele mistura novamente que o bem-estar coletivo é a felicidade coletiva, em oposição ao egoísmo individual. Todo ser humano, já logo que nasce, sabe e entende a relação do mundo e tenta, de alguma maneira, obter o mínimo necessário para ele sobreviver. Ele vai acabar com isso como? Né? Eu sou a favor de que a gente crie situações e trabalhe em cima do que nós somos, não do que nós imaginamos ser. Então isso aqui não é uma religião, então eu deveria dizer para ele, ele está pensando no imanente, no transcendente, só que nós estamos falando de economia e de política. Não gosto quando o cara faz essa mistura e é o primeiro a pedir Estado laico, tá? O movimento predominante do capital financeiro sobre o Estado-nação, com uma mão invisível ou nada invisível, impôs outra ordem, distópica e hostil. O Estado-nação, meu caro, vai ver o que acontece na China com o capitalismo de Estado. E aí você vem dizer para mim já que você é tão contra o capitalismo, por que a China não para de ser capitalista? Voltamos a Tati Reagan com o Estado é o problema, não a solução. E o Estado mínimo encantochão, né, que é rasteiro, né, no mínimo possível, resultou no que assistimos com tanta tristeza. Não, o Estado mínimo é uma expressão que a esquerda, inventou para tentar diminuir o que nós acreditamos, nós republicanos, acreditamos como o Estado com suas limitações de ação, para que o Estado não engula a sua própria população, que ela não engula o indivíduo, que ela não despreze a vida, que ela não despreze a liberdade. Então limita as ações do Estado. Então é um Estado necessário, em que ele age aonde realmente ele é importante e que não deixe que ele se torne um aparelho de penduricalho de pessoas ali recebendo para não fazer nada e pensando, só gastando tempo pensando em como dominar a população de modo geral. Aí ele diz aqui, aí já começa a misturar de novo o assunto, que ele diz que a guerra demonstra que o sistema ruiu. A guerra da Ucrânia é mais um triste episódio da humanidade, onde os vulneráveis pagam mais caro do que os outros. Isso é fato. Em guerra, os pobres, classe média e pobres, são os que pagam o preço caro dessa história. O mundo percebe que a globalização aconteceu, em grande parte em prejuízo da solidariedade e compaixão. São questões que ele mistura, assim, questões de solidariedade e compaixão devem mudar mesmo e melhorar, mas não significa necessariamente que ele sabe a culpa disso. Ele inventa na cabeça dele qual que é a origem desse problema. O medo não se restringe à geopolítica e ao receio de que o capital financeiro asfixie as nações. O ser humano não é número, não é máquina, não é ficha, como dizia Franco Montoro. Estranho um esquerdista dizer isso, sendo que os primeiros que tratam o ser humano como número, como máquina, como ficha, é o próprio sistema comunista. A história já prova isso.
Basta você estudar. Vá nos livros certos que você vai obter as respostas certas. Aliás, faça as perguntas corretas para obter respostas mais próximas da realidade. Senão fica nesse mundo a fantasia dele aqui. A guerra sempre traz em sua negligência com a vida humana o choque e a reflexão. Ou continuamos a miséria humana como em 1918, ou nos livramos dela como em 1945. Ele faz referências de datas aqui que praticamente coincidiram com os melhores anos do Brasil, quando os brasileiros podiam aspirar à chegada do país do futuro vaticinado por Stefan Zweig. Bons tempos do Brasil agora. Quer dizer, para mim, uma matéria fraca, sem uma capacidade conclusiva. Ele demonstra ou não saber ou ignorar de propósito que nós vivíamos nas cavernas há 10 mil anos atrás e que foi por meio dos sistemas produtivos capitalistas que nós tiramos as pessoas da pobreza. Infelizmente, dois problemas continuam acontecendo. Um é que quem gera muita riqueza, uma hora ali acaba se beneficiando dela e aí surgem os supermilionários, multimilionários, multibilionários. Então é uma coisa que agride visualmente você saber que tem pessoas com muito ricas e na outra ponta tem pessoas muito pobres. O outro aspecto é que essas pessoas já viviam na pobreza. Nós estamos trabalhando para tirar essas pessoas da pobreza. Pobreza ela é originária do estado de natureza do homem. O estado natural do homem é o homem da caverna, o homem bruto, sem riqueza. Então não existiam prédios, não existiam carros, não existia televisão. Se você tem um celular aí na sua casa, uma televisão, dê graças a Deus ao capitalismo. Ele tem problemas? Muitos. Sinceramente, muito mais do que eu queria. Mas ele ainda assim, ele proporciona que você trabalhe e você decida por você mesmo o que você vai fazer com o seu dinheiro. Muitas vezes, uma pessoa que ganha pouco consegue construir bastante coisa para ela mesma, simplesmente porque ela sabe administrar seus próprios gastos. Enquanto outras pessoas que às vezes vêm de família rica, hoje passam necessidade porque não souberam administrar o que tinham. Então existem vários fatores a serem analisados. Ele tenta simplificar e reduzir tudo em palavras como se pudesse, com gatilhos mentais ali, mudar a sua mente e te dar respostas das quais ele mesmo não tem. Então assim, basta você olhar, veja mapas do mundo, fotografias do mundo de 500 anos atrás, você não vai ter fotografias, você vai ter que olhar quadro. Mas se você pegar pelo menos no período da existência da fotografia, que se eu não me engano já está em mais de 150 anos, 120, 150, bom, por aí. Pega o que você conseguir de foto antiga e compare com o que era hoje, com o que era antes e com o que era hoje. O mundo construído, prédios, carros, cidades, aeronaves, computadores, celulares. Então assim, isso tudo é construção do homem. E não foi suficiente ainda para tirar todas as pessoas da pobreza, infelizmente. Mas pense quantas pessoas deixaram de morrer simplesmente porque a penicilina foi inventada. E que eu saiba, não foi o socialismo que inventou. E mesmo que tenha inventado alguma vacina, que tenha inventado algum medicamento, não é mérito deles, porque infelizmente esses caras, o que eles mais fizeram foi matar pessoas. Então muito cuidado com esse discurso aqui, um discurso desgastado, antigo, ultrapassado. Esse senhor está pelo menos 100 anos atrasado, mas está aí. Tem pessoas assinando isso e lendo esse tipo de coisa. Obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se tiver alguma crítica ou elogio, mande sua mensagem. Não deixe de clicar no sininho para você receber todas as notificações e até o próximo vídeo.